Bom dia, Campus Party! Aê! Pessoal, a gente vai abrir agora então o nosso dia de segurança e redes. Quem vai trazer conhecimento e coisas novas para a gente hoje é a professora Michelle Wangam. Ela é professora do programa de mestrado em computação aplicada da Univale, em Santa Catarina, doutora em engenharia elétrica pela UFCSC, desenvolve pesquisas na área de segurança em sistemas distribuídos e redes de computadores há mais de 15 anos e participa também de projetos de pesquisa e desenvolvimento com empresas que produzem smart machines. Michelle. Bom dia. Bom, eu gostaria que a gente pudesse fazer uma palestra bem participativa. Eu pediria que, se vocês tiverem perguntas, vocês podem, por favor, levantem a mão, podem fazer as perguntas, alguns questionamentos, tá? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, eu espero que vocês participem, para que a gente possa fazer uma palestra bem produtiva. Bom, eu vou estar falando hoje, então, para vocês sobre algumas vulnerabilidades, alguns ataques na internet das coisas. Não tem como falar de tudo, porque vocês vão ver que nós estamos já numa realidade que é difícil já de elencar todas as ameaças, todos os ataques, mas eu vou passar por algumas e vou conversar com vocês um pouco sobre isso. Bom, primeira coisa, esse termo internet das coisas, com certeza vocês já ouviram falar, aqui na Campus Party bastante, vocês já ouviram falar, é um tópico quente na academia, na indústria, todos os grandes players já estão trazendo soluções e que envolve essa ideia de internet das coisas, onde os dispositivos passam a estar conectados à rede de computadores. Então, o que é a internet das coisas? É uma infraestrutura de hardware, software e serviço que permite, então, que esses objetos, essas coisas, estejam conectadas na rede. São muitos conceitos, eu não tenho como passar para vocês de todas as tecnologias que estão envolvidas com esse conceito de internet das coisas. Eu só quero dizer que esses objetos, eles estão aí interagindo na internet com objetivo diversos. Pode ser para assistência à saúde, pode ser para ajudar no trânsito, pode ser para monitorar a tua casa, pode ser para trazer uma funcionalidade, um entretenimento para o teu dia a dia, enfim. Esses objetos interagem usando algum método de endereçamento único, porque eles estão na internet, e usando protocolos de comunicação de preferência padronizados. Bom, então a ideia da internet das coisas é que eu tenho essa conexão desses objetos a qualquer momento, em qualquer lugar e de qualquer coisa. Eu posso estar em um ambiente aberto, fechado, eu posso estar me movimentando, as coisas podem estar espalhadas em ambientes diversos e essa realidade que a gente tem hoje na internet das coisas. Como eu falei, a internet das coisas ela já é uma realidade. Nós já temos hoje uma quantidade, um número de dispositivos conectados na internet muito maior do que o número de pessoas que hoje vivem no nosso planeta. Nós temos hoje na internet muito mais dispositivos do que pessoas conectadas a ela. E a previsão, segundo o IDC, é que em 2020 nós teremos 200 bilhões de objetos, de dispositivos conectados. E o que é a base para permitir essa conectividade tão grande de objetos e de coisas na internet? A nanotecnologia, que permite você colocar um sistema computacional em um chip, em uma partícula muito pequena que pode ser colocada em um dispositivo, uma câmera, um relógio, um dispositivo que você vai vestir, uma roupa, enfim, um óculos. A nanotecnologia contribui para que isso seja possível. Eu poder essa palavra é difícil, miniaturizar as coisas para eu colocar o computador dentro desses objetos. Bom, além disso, esses objetos eles passam a ter então essa capacidade de sensoriamento, de poder sentir e perceber o ambiente e também de poder agir autonomamente, de poder reagir de acordo diante do que ele está percebendo do ambiente. Então nós temos como objetos roupas, pulseiras, carros, caixas eletrônicos, equipamentos médicos, máquinas industriais, tudo isso está hoje conectado à rede. E como é que acontece essa conexão? Normalmente
tecnologia sem fio. Você não vai ver um fiozinho pendurado no teu relógio para que tu tenha conectividade com a internet. Você quer que aquele objeto, aquela coisa esteja se movendo e você não vai ter um fiozinho. Você usa a conectividade sem fio, inúmeras tecnologias, Bluetooth, você tem NFC, você tem RFID, você tem redes de sensores, Wi-Fi, são várias tecnologias que contribuem, que permitem esses dispositivos estarem conectados através de uma tecnologia sem fio. Bom, então essas coisas, elas existem, essas coisas que estão conectadas na internet, ou elas passam a existir no mundo virtual. Elas têm conhecimento, elas se comportam de maneira autônoma, elas foram programadas para reagir de acordo com o que elas estão percebendo do ambiente. A conectividade, eu já falei, é sem fio, elas interagem, ou seja, não precisa de um ser humano. Você pode ter uma geladeira que está lá na tua casa, mas uma geladeira smart, que é capaz de observar todos os alimentos que estão dentro da tua geladeira, que consegue ver a validade, consegue te avisar se é um produto que está para estragar, se está faltando cerveja, se a temperatura da cerveja está no ponto que você gostaria. Então você tem como essa geladeira tomar ações por você. Então essa geladeira pode fazer compras, ela pode te mandar um alerta dizendo que o iogurte está saindo da validade, que você está comendo demais e está saindo da tua dieta. Então essa maneira autônoma, essa forma de interagir com outros objetos é característica da internet das coisas. Esse lance de você poder estar em qualquer lugar, momento, de maneira, entrar e sair dessa rede. Eu não tenho esses objetos o tempo inteiro conectados, uma hora eles estão, outra hora eles não estão conectados. Então, essa é a realidade da internet das coisas. Essa capacidade de perceber o ambiente. Bom, eu estou passando essas características porque vocês vão ver que você tem alguns problemas em relação à segurança que é devido a essas características da internet das coisas. É isso que a faz diferente da internet que nós já estamos mais acostumados a trabalhar. Bom, outro conceito que vem agregar muito valor à internet das coisas é cloud computing. Então você tem hoje que esses objetos não têm capacidade de armazenar muita coisa. Eles não têm capacidade de processar grandes coisas. Então você precisa passar alguma parte da inteligência desses objetos, a capacidade de armazenamento deles para uma outra aplicação. E isso você joga na nuvem, você joga uma aplicação na nuvem. Então você tem que esses dispositivos todos estão gerando dados, informação. Isso vai precisar ser processado. Então o que você faz? Você joga isso para aplicações na nuvem. Então boa parte das plataformas de internet das coisas estão ligadas a uma plataforma em nuvem. Tá? Isso vai trazer alguns pontos interessantes em relação à segurança. Outra coisa que a internet das coisas gera é dado. É muita informação. É um volume absurdo de dados e informações. E como que você vai processar tudo isso? Como você vai analisar? Como você vai extrair coisas boas desses dados? Como que eu estou monitorando lá todas as máquinas industriais de uma determinada empresa? Como que ela vai saber o desgaste de determinados produtos e peças? Como é que é a falha dessas máquinas se ela não tiver uma ferramenta que permita analisar todo esse volume de dados? Se ela simplesmente só está capturando e jogando num banco de dados e ninguém fazendo nada com isso, não vai servir. A internet das coisas não vai servir. Então ela só vai ter utilidade para essa empresa se ela conseguir minerar esses dados, se ela conseguir extrair e poder tomar decisões a partir dessa informação toda que está lá. Então você tem grandes volumes de dados e você precisa tratar disso. As ferramentas de Big Data são usadas, então, para minerar, para tratar estes dados e fazer a visualização, modelagem e análise desses dados. Domínios de aplicações. Onde a gente encontra hoje aplicações que, de fato, já estão usando esse conceito de internet das coisas. O primeiro grande domínio foi na área de saúde. O primeiro dispositivos que foram colocados na internet das coisas foram os dispositivos que estavam relacionados à saúde. Dispositivos pessoais de saúde, monitores cardíacos, enfim, inúmeros desses Fitbit e outros dispositivos desses. Esses foram o começo dos dispositivos que foram sendo colocados na internet das coisas. Mas hoje nós temos animais, nós temos máquinas agrícolas, nós temos lâmpadas, nós temos câmeras, nós temos inúmeras coisas que estão conectadas à internet, dando um leque muito mais amplo de aplicações, permitindo construir casas inteligentes, cidades inteligentes, contribuir com a telemedicina, contribuir com
Enfim, você pode ter qualquer coisa hoje na internet, trazendo informações sobre você, sobre a sua atividade, para você cuidar melhor da sua saúde, para você, enfim, por questão de segurança, para saber monitorar uma determinada pessoa, um determinado carro, uma determinada carga. Então, você tem vários domínios de aplicações hoje que a internet das coisas estão sendo usadas. Vejam que esses domínios não são só entretenimento, não são só brincadeira. Eu tenho minha televisão porque é legal eu poder conectá-la, poder baixar um filme rapidinho, poder assistir na televisão, ver ali o YouTube. Muito mais do que para entretenimento, a internet das coisas está sendo usada em ambientes industriais, na área de saúde. Teus dados privados estão hoje nas tuas coisas e com isso na internet. Então, esse é o lance. A gente não pode pensar que a internet das coisas é só brincadeira, é só entretenimento, é só o meu tênis que está lá na internet. Por isso que a gente tem que levar mais a sério a questão da segurança na internet das coisas. Aplicações interessantes que eu cito aqui são as cidades inteligentes. Isso ajuda muito a população de uma cidade a saber como é fazer o controle de tráfego, das sinaleiras, você poder monitorar onde estão os ônibus, você saber que a polícia está conectada o tempo inteiro nas câmeras, observando o que está acontecendo na cidade, você ter os hospitais preparados diante de alguma emergência, de alguma catástrofe que acontece na cidade, porque eles estão conectados. Bom, na região sul, que é onde eu moro, nós temos alguns problemas, né, de ventos fortes, de chuva, o rio que sobe demais, e algumas cidades que ficam debaixo d'água. Gente, é muito importante que as cidades sejam alertadas, que a população saiba, que tenha tempo de fazer as coisas. Então, uma cidade inteligente, totalmente conectada, você vai ter possibilidade de contribuir muito e melhorar muito a vida da população. Aplicações na área de redes veiculares, os carros estão conectados também entre si e com a internet, tá? Aplicações domésticas ali seria o grupo formado pela Nest, que foi uma empresa comprada pelo Google, que tenta padronizar o uso de alguns dispositivos domésticos para fazer a moda Google, você fazer uma rápida configuração dos teus dispositivos que estão em casa. E o ambiente de vida assistida, onde você pode tirar dos hospitais pessoas idosas, pessoas que estão em tratamento, que podem fazer o seu monitoramento da sua saúde, o acompanhamento remotamente em casa, e você ter médicos assistindo essa pessoa, enfermeiros, enfim, a própria família, e você poder fazer mais coisas em casa, deixando os hospitais. Bom, outra questão na internet das coisas é a questão dos padrões. Eu falei da Nest, que está tentando juntar um grupo de empresas para padronizar algumas aplicações. Hoje, o grande entrave da internet das coisas são os padrões. O que eu vou usar de protocolo de comunicação para permitir que a geladeira, o freezer, a minha televisão, o meu liquidificador, meu vaso de planta, tudo isso esteja num protocolo mais simples, que eu possa facilmente montar aplicações e controlar tudo isso sem ter que ter um monte de app no meu celular para cada uma desses dispositivos, que fica chato, né? Você tem uma aplicaçãozinha no celular para cada uma das coisinhas que eu estou monitorando na minha casa. Então, uma das saídas está sendo o uso da própria web, ou seja, dos protocolos da web para padronização, que é o que se chama de web das coisas, onde a web passa a ser a plataforma para comunicação na internet das coisas. Por quê? Porque a web, enfim, já tem muitos protocolos, amplamente difundida, você tem navegador em tudo que é de lugar, você tem pequenos servidores web embarcados pequenos, você tem dispositivos pequenos que têm a capacidade hoje de ter um servidor web. A questão dessas coisas poderem ser vistas como serviço e você ter a computação como serviço dentro desses objetos e os padrões todos que a gente já tem na web. Ok. E agora? Por que eu quis mostrar esse cenário? Porque eu quis mostrar que a internet das coisas difere da internet que nós já estamos acostumados. Por quê? Por essa conectividade sem fio, por essa dinamicidade, por esses objetos, e porque muitas vezes a gente não tem muita noção como esses dados estão expostos na internet, como esses objetos que contêm nossos dados pessoais estão sendo colocados. Por quê? Porque você tem a tua televisão que você comprou lá da Samsung ou, sei lá, de algum outro
da LG, uma Smart TV, e você não sabe qual é o software, qual é o firmware que está rodando lá dentro. Você não faz a menor ideia. Você já ouviu falar de vulnerabilidades no Apache, vulnerabilidades... Mas e a vulnerabilidade que está lá dentro da tua Smart TV? A vulnerabilidade que está dentro do teu roteador Wi-Fi que conecta tudo isso. Então, é uma realidade um pouco diferente que a gente tem que acordar para isso. O que vocês acham? Vamos começar logo derrubando tudo aqui. As coisas que estão na internet hoje e as nossas informações que estão lá dentro, elas estão seguras na internet das coisas? Não, né? Todo mundo está de acordo. Então, por que você põe tanta informação lá dentro? Por que você conecta a tua televisão? Por que você faz questão de comprar uma Smart TV? Por que você faz questão de ter um Fitbit, ou um relógio, ou colocar tudo no seu celular? Gente, na realidade... os aspectos de segurança, eles são muito críticos, tá? A segurança na internet das coisas, ela é complicada por causa desse comportamento autônomo. Essa ideia de que a minha TV vai ficar mandando spam pela rede, eu vou mostrar para vocês isso. Essa ideia de que a minha TV vai poder tomar decisões por mim, fazer maldades por mim, né? Passar a agir como um hacker. Oi? Oi? Ele perguntou se a gente vai conseguir comprar uma televisão que não seja smart. Tudo vai ser, né? A tendência é isso. Mas será que os fabricantes eles estão preocupados com a segurança? Eles estão preocupados em prover soluções que permitam eu atualizar o meu firmware da minha televisão? Então é isso que a gente vai discutir um pouco. Essa falta de consciência não é só nossa, mas é também dos fabricantes. Consciência a gente até tem, mas a gente quer usar, né? Primeiro eles inventam a tecnologia, distribuem no mercado, vê se o pessoal gosta, né? Usam a gente de cobaia, e aí depois eles começam a se preocupar e a tampar buraco. É exatamente isso que acontece na internet das coisas. Pessoal, como tem transmissão, se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mão que eu levo o microfone, tá? E eu vou procurar repetir a pergunta quando fizerem, tá? Tá bom. Se não for suficiente, eu ouvir. Bom, então, quais são as propriedades de segurança? São as mesmas, gente. Eu preciso proteger contra a confidencialidade dos meus dados, eu preciso garantir a integridade, a disponibilidade dos serviços, a autenticidade de quem está se comunicando, ou seja, daquela coisa. Eu tenho que falar hoje de autenticação de máquinas, de dispositivos. A minha televisão tem que se autenticar para poder fazer uma compra. A minha televisão, ela tem que... a minha geladeira, né, ela tem que se autenticar para poder ficar mandando foto, mandando a minha dieta pro meu médico. Você tem que mudar um pouco. Não tem que só pensar em autenticação mais de pessoas, mas a autenticação de coisas. E isso é uma realidade, porque é um requisito hoje de segurança. A segurança, como a colocou ali, os produtos são lançados e depois vamos ver o que a gente faz em relação à segurança. A segurança deveria ser um obstáculo para o lançamento de alguns produtos. Deveria ser, mas não é. As Smart TVs estão saindo cheias de problemas, cheias de vulnerabilidades, os firmwares. Não só as televisões, eu estou falando da televisão como um exemplo, tá? Mas pensem lá no relógio, no aparelho médico que você está utilizando. Enfim, todos esses equipamentos, muitos deles estão saindo com muitas vulnerabilidades. Na realidade, nós estamos vivendo até um perigo maior com a internet das coisas do que com a internet. Porque com a internet das coisas, o povo quer ganhar dinheiro agora. Esse é o ano, 2015 é o ano da internet, das aplicações de internet das coisas. No termo do consumo, de eu querer ter a minha televisão smart, o meu relógio, o meu tênis, o meu aparelho médico, o meu aparelho que mede a glicose. Eu quero hoje ter esses produtos. Então, o mercado está lançando a todo momento novos produtos. Ele está muito interessado se o software foi testado o suficiente para verificar se tem vulnerabilidade. Tá? Infelizmente, ela não é. Bom,
Eu vou trazer algumas notícias aqui, alguns casos, mas para mostrar para vocês que isso já está na mídia. Segurança sendo falada, falando do período da internet. Então, diz lá essa matéria de 2014. Tudo pode ser hackeado, qualquer objeto pode ser invadido. E a coisa vai ficar mais séria quando forem carros, quando forem o teu equipamento médico, quando forem equipamentos e dispositivos que tenham informações sigilosas ou que possam trazer um prejuízo para a vida de uma pessoa, como no caso, alguém invadir um carro e frear ele ou abrir a porta no meio de uma estrada, algum equipamento de segurança deixar de funcionar, a tua casa ficar aberta. Eu não estou falando de ataques onde o cara começa a brincar com o sistema de irrigação de casa, ou começa a falar com a criança hackeando a babá eletrônica. Isso aí é sério, claro que é sério, é uma invasão de privacidade, mas tem coisas que podem levar a questões muito mais graves em relação à vida das pessoas, em relação à saúde das pessoas, a acidentes. Então, a coisa está ficando bem mais séria agora. Falando de coisas simples, uma lâmpada. Essa empresa, ela produz lâmpadas que são conectadas na internet. Essas lâmpadas smart, essas lâmpadas muito espertas, né? Elas mudam de cor, elas medem o consumo, tem um monte de funcionalidade legal. O problema é que elas são mais um ponto vulnerável na tua casa para que alguém tenha acesso à tua rede de Wi-Fi. Como isso? Esse time de pesquisa de uma empresa de segurança da Inglaterra hackeou a rede privada de uma casa inteligente entrando pela lâmpada. Essa lâmpada, eles têm o escravo, o mestre, uma lâmpada mestre que se conversa com as lâmpadas escravas. Foi colocado uma lâmpada escravo fake, que se comunicava com a lâmpada mestre e conseguia, descobrir as credenciais da rede Wi-Fi. Elas estavam até criptografadas, mas usavam uma criptografia fraca, e foi fazendo a engenharia reversa do código do firmware da lâmpada, foi possível descobrir a chave que era usada na criptografia, e o pior, a mesma chave era usada em todas as lâmpadas. Ou seja, eles hackearam hackearam todas. Bom, o cara podia entrar em qualquer rede Wi-Fi que tivesse essa lâmpada. Aqui outro caso, esse é um sonho de consumo, tá? É um Tesla, é um carro muito avançado, custa alguns milhares de dólares. E claro que um grupo de chineses, né, em uma competição foi lá e conseguiu hackear esse carro. Eles não fizeram grande coisa, tá? Eles mexeram no teto solar, conseguiram abrir e fechar o pino, algumas coisas simples. Mas o problema, o cara quando estiver chovendo, ele vai ter o vídeo, né? Só para brincar, o hacker vai lá e abre o teto solar do carro. Mas o problema não é esse. O problema é que boa parte da comunicação usada em carros hoje usam aplicativos Bluetooth, que permite a conectividade com algumas aplicações mobile que estão no carro. E foi a partir dessa comunicação Bluetooth que eles tiveram acesso a alguns dispositivos do carro. Esse daí não foi tão grave, tá? Eles não disseram em muitos detalhes como foi o ataque, até porque a Tesla, no caso esse carro, a empresa não estava participando da competição, então eles não podiam, não era iniciativa da própria empresa que quererem que hackeassem o carro dela. Então teve que ser meio fechado o que aconteceu, mas está no relatório que foi uma falha, uma fraqueza na comunicação Bluetooth. Só que tem outros casos, aqui tem outros falando do Toyota Prius, do Ford Escape, outros carros inteligentes que foram hackeados. Esse daqui, os caras tiveram acesso físico ao carro e injetaram códigos no barramento CAN, é um barramento da rede veicular, e conseguiram fazer umas coisas, eles conseguiram frear o carro. É claro que eles precisaram ter acesso físico ao carro, mas vamos pensar que
com um pouco de sofisticação, via Bluetooth, via ter acesso ao barramento, direção, barramento CAN, porque hoje não há separação em muitas dessas redes que estão dentro dos veículos e desses componentes do barramento CAN. Então, hoje a gente pode pensar que está começando a ficar perigoso esse lance de colocar comunicação Wi-Fi entre veículos. Está aí o protocolo 802.11p de redes veiculares, que permite via Wi-Fi que os carros troquem informações entre si, com semáforos, com estações básicas que estão na beira da estrada. A gente tem que começar a se preocupar, porque quanto mais protocolos de comunicação, quanto mais aplicações vão sendo colocados dentro dos veículos, são mais possibilidades, são mais vulnerabilidades que estão sendo acrescentadas. Bom, isso aqui foi o caso. A Symantec, ela não confirmou que aconteceu isso, tá? Mas essa empresa relatou, e isso foi bastante difundido na internet, que no Natal de 2013 para 2013, né, isso foi relatado em 2014, houve uma campanha de spam bem absurda e que foram identificados que dispositivos como geladeiras, roteadores Wi-Fi eram os que estavam lançando esses spams pela rede. Bom, a gente começa a se preocupar, por quê? Porque eu vou falar para vocês que esses firmwares, esses softwares que estão instalados nesses dispositivos possuem sim vulnerabilidades, eles podem sim pertencerem a uma botnet e podem sim serem spammers e propagarem spam pela rede. Então, nesse relatório, foi reportado que 750 mil mensagens foram enviadas de dispositivos que estavam identificados como dispositivos da internet das coisas. Aproximadamente 100 mil e-mails por campanha, foram 3 campanhas, se eu não me engano. Então é uma quantidade muito grande se a gente o pessoal do CERT aqui já fica horrorizado com spam hoje na internet, imagina quando realmente todos esses dispositivos estiverem propagando spam. Os roteadores, Wi-Fi, as geladeiras, as softbox e todos esses dispositivos que nós hoje estamos colocando na internet. Em relação aos roteadores, esse já é um caso mais batido. Já se tem relatos de ataques e de worms e vírus para roteadores sendo há bastante tempo. Os mais recentes aqui que eu trouxe em 2014 são worms que ficam são usados para minerar moedas de cripto, né? E fazendo dinheiro com isso, né? São dispositivos que são utilizados para minerar moedas criptográficas. No caso da Symantec, eles relataram esse worm que ele era específico para dispositivos ARM, para sistemas ARM, da arquitetura ARM, arquitetura Intel e arquitetura... Tem mais uma terceira agora que eu esqueci o nome. Ou seja, foram worms que são capazes de rodar em várias plataformas. Ou seja, antes eu podia ter uma preocupação lá com o meu PC, mas agora eu estou falando de uma arquitetura, de uma plataforma de hardware diferente, eu estou falando de ARM. Hoje, esses worms eles já são projetados para atacar esse tipo de plataforma também e explorar a vulnerabilidade desses sistemas. Foi relatado também um ataque à porta 32.764 do roteador, um backdoor que foi identificado em alguns equipamentos da Sercom. Essa Sercom ela distribui boa parte dos componentes que ela produz são utilizados por os grandes fabricantes de roteadores Wi-Fi, como a Cisco, como a Qualcomm. Existem muitos roteadores Wi-Fi que parte deles são de componentes produzidos pela Sercom. E vulnerabilidades nesses equipamentos, dessa porta 32.774, que era um backdoor, comprometem vários roteadores Wi-Fi que hoje estão na tua casa, que hoje estão no mercado sendo vendidos. Tá? Bom, câmeras em vários lugares. Hoje as casas estão sendo monitoradas remotamente. Tudo começou com a preocupação com as crianças, né, mais eletrônicas, mas hoje você coloca câmeras mesmo em outros lugares da sua casa,
em condomínios, para fazer um monitoramento e prover segurança. Empresas estão ganhando bastante dinheiro provendo esse serviço. O problema é que essas câmeras trazem muitas vulnerabilidades, tem muitos problemas. Então, são mais uma forma de você ter a sua privacidade invadida, alguém não só cuidando da tua vida e sabendo tudo que tu fazes, mas planejando ataques mais sofisticados para roubar a sua residência, para, enfim, sequestrar seus filhos, ou até mesmo para conhecer como você, o que você gosta, para poder depois fazer uma engenharia social e tentar um ataque à sua empresa. Hoje você tá lá o cara, né, que trabalha com segurança, preocupado lá na sua proteção dentro da empresa, e todos os seus cuidados, e esquece que em casa ele tem uma câmera IP e com bastante coisa, bastante informações pessoais sendo reveladas naquele sistema. Bom, vocês sabem que uma coisa que aterroriza todo mundo que trabalha com segurança são ataques de negação de serviço distribuídos. Beleza, e quando você tiver um ataque de negação de serviço distribuído, onde estão partindo de qualquer coisa, literalmente estão saindo de qualquer coisa esses ataques. E é isso que está sendo identificado, e são grandes, a Akamai já relatou isso, a Symantec já reportou aplicativos malwares que foram concebidos com esse propósito para dispositivos e com o propósito de disparar ataques na internet das coisas. Então esse toolkit Spike aqui, ele pode afetar sistemas Windows, Linux e todos esses dispositivos baseados em arquitetura ARM. A arquitetura ARM é a arquitetura hoje mais usada em dispositivos embarcados, em sistemas embarcados, não só celulares, mas em todo sistema embarcado hoje, a maioria deles usam a arquitetura ARM. Então, esse malware, esse toolkit, ele é projetado para dispositivos que estão construídos em cima dessa plataforma. Então, esse Spike aí, ele pode afetar não só os desktops tradicionais, mas também roteadores, termostatos, geladeiras, freezers, fogões, enfim, qualquer dispositivo, e produzir e ter, então, uma rede, uma botnet, disparando ataques massivos na rede. E aqui está o relato de alguns ataques de DDoS, ataques conhecidos, quem trabalha com segurança já conhece bem esses ataques. Esses ataques que são corriqueiros da internet estão vindo parar na internet das coisas, e isso já está sendo relatado. O efeito desse malware foi analisado agora em 2014, em setembro de 2014, e foi observado em um ataque, mais de 215, a capacidade desse ataque explorou 215 gigabits por segundo de conexão, mais de 150 milhões de pacotes foram decorrentes desse ataque, foram produzidos decorrentes desse ataque. Então foi um ataque massivo que foi plantado, esses malwares foram plantados nesses dispositivos para ter esse efeito todo. É só para mostrar que isso também sai em jornais como Wall Street Journal, não é só no mundo hacker, no mundo que está sendo comentado esse tipo e sendo falado sobre esses perigos e esses problemas na internet das coisas. A imprensa mais genérica, mais comum, já está relatando, já está alertando para esses problemas da insegurança dos dispositivos e da possibilidade de ataques de negação de serviço. Bom, eu falei de alguns dispositivos, mas agora eu vou falar de alguns dispositivos um pouco mais sérios. Se a gente já está preocupado com o cybercrime, se a gente já está preocupado com as guerras cibernéticas entre países, vocês podem imaginar que isso está começando também a ser pensado como uma possibilidade de ataques também para outros países, atacar as coisas e dispositivos de outros países, certo? E nós já temos exemplos de um caso bem conhecido que mostra um desses ataques. Alguém conhece esse caso? Todo mundo?
Ok, para os que não conhecem, eu vou falar rapidinho, não dá para falar tudo porque é bem complexo. Bom, esse worm, esse malware, ele foi produzido pelos americanos, dizem que há uma participação de Israel também, com o objetivo de prejudicar ou dificultar ou atrasar o processo de enriquecimento de urânio do Irã. Teve como alvo as centrífugas das usinas onde que fazem esse processo de enriquecimento de urânio, e foi um malware projetado para atacar um dispositivo específico, um controlador lógico, um PLC, um CLP em português, da marca Siemens, específico, um códigozinho específico que o alvo dele, para atacar equipamentos que são utilizados, esses PLCs são utilizados então por essas centrífugas, que estão lá nas usinas que fazem o enriquecimento de urânio, para a possibilidade de no futuro termos a bomba nuclear produzida pelo Irã. Bom, esse ataque, ele destruiu mais de 200 centrífugas, tá? Isso não tem dados oficiais, porque o Irã não vai dizer, né? O Irã não vai dizer quantas centrífugas foram comprometidas, mas há uma estimativa de 50 a 200 centrífugas que foram prejudicadas. Esse malware, ele foi considerado extremamente sofisticado, mais de 4 vulnerabilidades zero day, ou seja, vulnerabilidades recentes. Ele foi lançado, né, ocorreu, digamos, a desgraça lá das 200 centrífugas em 2010. O caso foi relatado em 2011. Como ele foi descoberto? Esse vírus, esse malware, ele saiu da usina, da indústria lá que opera as centrífugas, e foi detectado por uma empresa de antivírus na Bielorrússia, e eles conseguiram, através colocando nos repositórios públicos, chamou a atenção pela complexidade, pela capacidade de exploração daquele worm, e eles caíram na mão da Symantec, e a Symantec jogou todo o time de especialistas deles, e eles conseguiram chegar até descobrir que aquele malware, ele tinha um alvo que eram CLPs da Siemens. Beleza, e daí? Eles não sabiam para quê. Um alemão, muito gente boa, bem conhecedor dos CLPs da Siemens, colaborou com a Symantec e até chegar a descobrir onde esse tipo de CLP. CLP são controladores lógicos programáveis que fazem o controle das máquinas industriais. Eles podem ser usados para qualquer máquina industrial. Como que eles vão saber? Olha a cabeça, como é que a Symantec podia imaginar que aquilo era que tinha como alvo uma centrífuga no Irã? Então foi muita investigação, relacionando fatos, vendo o que estava acontecendo no resto do mundo e sabendo que esse tipo de CLP era específico para um determinado tipo de produto, até descobrir que realmente aquilo foi um malware projetado para atacar aquele CLP. Enfim, não dá para falar tudo sobre ele, mas esse malware, ele começa a ter 3 formas de infecção, ou por arquivos do CLP infectados, ou por drivers USB infectados. Então, como que chegou lá no Irã? Pode ter sido por um USB que tinha um infectado, poderia ser um driver do USB, poderia ter sido pelo arquivo do CLP que algum funcionário colocou, e ele também se propaga pela rede local. Ou seja, é um malware extremamente sofisticado, concebido com o propósito de acelerar as centrífugas, não permitir que o operador dela visualizasse isso. Então, tudo que é feito num CLP, é feito numa máquina, ele é lançado no monitor, no log, seria no registro de atividades de operação daquela máquina. O malware conseguia eliminar isso, o operador nem viu o que estava acontecendo, só sabia que ela estava acelerando, mas não sabia por quê. Resumindo, gente, o Irã demorou muito tempo para descobrir o que estava acontecendo com as centrífugas, até eles descobrirem que era um aplicativo malicioso. Possivelmente foi durante
a própria relatos da Symantec dizendo que encontrou aquela vulnerabilidade, porque talvez nem eles perceberam que era um ataque via um aplicativo malicioso. Eles puderam imaginar que os americanos teriam essa capacidade de elaborar um malware tão sofisticado com esse objetivo. Por que eu estou falando isso? Porque máquinas industriais hoje estão sendo colocadas na internet. Eu trabalho em projetos lá em Florianópolis, com empresas que estão colocando máquinas industriais para prover controle e monitoramento remoto dessas máquinas via internet, usando toda a infraestrutura de cloud para armazenamento de dados históricos dessas máquinas, para prover uma melhor assistência, para poder controlar melhor esses equipamentos. Essas máquinas industriais, elas são extremamente sensíveis, trazem informação, tratam de dados, são caras. Hoje essas empresas gastam pelo menos 10% a 15% do preço dessas máquinas com proteção, com segurança. Ou seja, colocando hard lock, colocando hardware criptografado, colocando um monte de outras proteções para proteger essas máquinas industriais. Só que a gente tem que pensar que hoje o problema de vulnerabilidades e a quantidade de vulnerabilidades são imensas. E hoje a área de cobertura, eu posso atacar vários sistemas, eu posso pensar em vulnerabilidades em vários dispositivos, em tudo que eu agrego na minha solução. Então eu tenho muitos pontos para atacar. Oi. Pois não. Eu sou Márcia e eu tenho escola de informática e inclusão digital para a terceira idade. Nas aulas, cada idoso, cada senhor ou senhora traz o próprio notebook. Todos eles estão conectados no meu Wi-Fi. É possível que eles venham com um malware dentro do notebook deles e invadam a minha rede? Quer dizer, não eles, mas trazer a porta aberta? Com certeza, com certeza. Você está vulnerável e muito vulnerável quando você permite isso. Aliás, essa ideia, né, não é uma ideia só sua, mas as próprias empresas estão adotando, né, o Bring Your Device, traga o seu próprio dispositivo para trabalhar e leva a sua empresa, plug na rede da empresa. As empresas estão trazendo tudo de fora para dentro da empresa. E isso é muito crítico em relação à segurança. Tá? Tem muitas coisas que podem ser feitas, muitas coisas. Bom, só para falar aqui que o Snowden ele só fez um favor, né? Ele só publicou, tornou público e mundialmente tudo que a gente já sabia da NSA, tudo que já se sabia que os americanos espionam e tal. Ele só trouxe a público que a Cisco coloca backdoors nas suas máquinas ao vender seus equipamentos para que elas possam monitorar a vida de tudo que passa pela um roteador Cisco. Vocês podem imaginar o que é, né? Ser o maior vendedor de roteadores do mundo. Vocês podem imaginar a quantidade de informação. Os grandes clouds hoje, a Amazon, Microsoft, são empresas americanas, então estão sujeitas às leis americanas, ou seja, a NSA tem acesso aos dados que estão nesses equipamentos. Bom, o Snowden ele só fez o favor de tornar público o que muita gente já sabia. Então, cada vez mais se fala de segurança nacional, de soluções nacionais, justamente porque isso vem mostrar essa realidade de que os países eles precisam se proteger contra esses ataques que são de outros países, né? Esses cyberataques, essas guerras cibernéticas, ela é real. Vários países já têm mecanismos, documentos que tratam aspectos de segurança nacional para proteção do seu país, tá? Como segurança nacional mesmo. Bom, por que as coisas são tão vulneráveis? Sistemas operacionais simples, muitas vezes, são utilizados nesses equipamentos, que não possuem mecanismos de proteção adequados, que não sofrem as atualizações necessárias, inúmeras vulnerabilidades em softwares embarcados. Se o cara não tem muito tempo para testar o software, se ele não verificou se não tem um ponto de vulnerável que permite um buffer overflow, um ataque de buffer overflow, você está colocando esse perigo dentro do seu dispositivo. Monitoramento em grande escala na internet sendo feito por outros países, né? Portas que fabricantes de hardware estão sendo colocadas, como eu falei do Cisco.
para que agências americanas possam estar observando esses dados, esses equipamentos. O desejo, entre aspas, legítimo de alguma empresa de observar o seu cliente e prover uma boa assistência. Então, quando eu discutia com a empresa, com a indústria lá que eu trabalho no projeto de pesquisa, sobre essa ideia de colocar a máquina da internet e como ele vai fazer com essa máquina, esse equipamento industrial que está lá numa empresa, não vou dar detalhes aqui, mas enfim, pode estar em qualquer... essa empresa ela produz máquinas industriais que não é ligada à área de TI, é ligada à área da moda. Então vocês podem imaginar o que o cara vai estar preocupado, como é que ele vai saber, o gerente de TI da indústria mal sabe instalar os sistemas operacionais e equipamentos, como é que ele vai saber o perigo que ele está expondo àquela máquina industrial ao colocar na internet. Então esses fabricantes muitas vezes colocam esses backdoors que permitem esse monitoramento a todo instante. Então, só falando desses números de vulnerabilidades, foi feito um estudo aqui, esse é de 2014, de julho de 2014, foram tirados 10 equipamentos, dispositivos comuns da internet das coisas e foram analisados. Desses 10 equipamentos, observou-se que pelo menos 25 vulnerabilidades foram encontradas em cada dispositivo. Isso é absurdo. 70% dos equipamentos da internet das coisas são vulneráveis. Esse estudo de caso mostrou isso. Então, são números muito altos de vulnerabilidades e de incidentes. Essa pesquisa levou à criação de um grupo, não sei se vocês conhecem esse projeto da UVASP, que desenvolve, é uma comunidade aberta, que desenvolve algumas soluções e exemplificam algumas vulnerabilidades que são encontradas na web, e eles elencaram as 10 vulnerabilidades mais comuns na internet das coisas. E são essas que a gente já falou. Interface web insegura, porque esses dispositivos, essas coisas, têm interface web. Mecanismo de autenticação ou de autorização insuficiente. Serviços de rede inseguro. Uso de Bluetooth com alguns dispositivos usando protocolos sem a criptografia adequada. Só um minutinho. Deixa eu só terminar as 10. Problemas na criptografia da camada de transporte. Ausência, não ter a criptografia. Porque eu estou na minha rede local. Eu não preciso criptografar os dados porque eu estou na minha rede local. Está na internet. Mas se o cara tem acesso ao teu Wi-Fi, ao teu roteador, ele tem acesso aos teus dados locais. Preocupações com privacidade. A cloud, que eu falei, que os dados são jogados para a cloud. Então, a cloud é um perigo. A interface da cloud é um perigo. As aplicações móveis que são utilizadas para acessar essas coisas, elas têm vulnerabilidades. A segurança, a configuração da segurança é insuficiente, os problemas de vulnerabilidade de software, de firmware, e a segurança física. A segurança física, eu tenho acesso físico ao dispositivo e conseguir obter as informações a partir desse acesso físico do dispositivo. Já acabou o meu tempo, eu só vou finalizar aqui, e aí a gente já abre para... Tá, tenho 15 minutos para perguntas, é isso. Só resumindo aqui esses ataques. Ataques físicos que violam hardware talvez sejam difíceis, mas são possíveis. Difíceis porque às vezes você não tem acesso físico ao carro para poder meter o ataque. Mas se você tiver acesso físico ao carro, na verdade, sabotagens que vocês lembram desses casos? Então, se você tiver acesso físico a esse carro, você mata implantando alguma coisa, cometendo um ataque usando a rede desse dispositivo. Ataques no canal de comunicação, dados dispositivos criptográficos, por exemplo, o cara tem um smart card. Existem vários ataques que são cometidos, que podem tentar extrair informações críticas dos smart cards. Que são as radiação emitida, os caras passam um isqueiro em cima e colocam um monte de aparelho e conseguem extrair informações que conseguem ser... que o smart card acaba revelando a informação do que está lá naquele processador, naquele chip. É possível inferir chaves a partir disso. Ataques de análise e criptografia, o man in the middle, que consegue fazer análise de texto cifrado. Ataques de software, ataques na rede sem fio e ataques contra a cloud. Esse daqui é só para resumir o que eu já falei, são ataques de
negação de serviço, ataques podem mascarar um dispositivo, aquela lâmpada, né, que se passava por um escravo legítimo na rede e que estava ali obtendo informações de credenciais da rede local. Tá, e o que pode ser feito? A palestra era sobre ataques e ameaças, tá? Então, acabo aqui. Eu só quero dizer que tem algumas coisas simples que ajudam, mas eu não tenho como falar de tudo que, né? Mas é o básico, gente. As boas práticas de segurança, tem cartilhas do CERT aí que já dizem isso há muito tempo. Atualização de software. Tá, mas como é que eu faço atualização de firmware? Aí começa a complicar. Mas, aí que tá. Os próprios fabricantes têm que disponibilizar, através das suas lindas interfaces web, essa possibilidade. É eles que têm que dar essa funcionalidade. Para permitir que você atualize firmwares, você baixe um código, faça essa atualização, rever políticas de segurança, uso de senhas e criptofortes. Isso aí é velho na internet, né? Mas na internet das coisas, não, esse é meu dispositivo, vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, a senha padrão, não vou mudar a senha do meu dispositivo. O roteador Wi-Fi, você até muda a senha, mas e o teu outros dispositivos que estão ali na tua rede, tua TV, você está mudando a senha que é utilizada de acesso a esse dispositivo? Ou está usando a senha padrão? Não expor dados pessoais, conscientização em relação aos perigos, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos conhecendo, sabendo do perigo. É preciso ter infraestruturas de autenticação e autorização específicas para a internet das coisas. Por quê? Porque eu estou falando que eu não posso rodar um protocolo criptográfico que demora um tempão em um PC dentro de um ARM que tem uma capacidade, um flash, uma memória flash mínima. Eu preciso de criptografia específica para sistemas embarcados. Existe isso, tá? Tem grandes sistemas hoje, grandes pesquisas sendo feitas no Brasil. Hoje, uma das melhores bibliotecas criptográficas de curvas elípticas é uma biblioteca brasileira feita pela Unicamp, um pesquisador, o Diego Aranha, tem lá a Relic, que tem vários algoritmos de curvas elípticas que são muito interessantes de serem usados em sistemas embarcados pelo pouco consumo que essas curvas podem trazer, podem consumir, que elas consomem, desculpa. Que mais aqui? Comunicação segura, dados criptografados, dispositivos resistentes à violação. Tá, a minha televisão, ela tem uma chave criptográfica, que ela é utilizada para criptografar a comunicação, mas essa chave está lá, em um dispositivo sem proteção. Esses equipamentos, eu falo isso, esses equipamentos eles têm que sair já de fábrica com essas chaves protegidas em hardwares específicos, hardwares resistentes à modificação. Os TPMs, eles têm que sair com isso. Hoje essas máquinas industriais que são colocadas na internet, elas têm hardware criptografados para proteger o software delas. Então usa também para a chave que vai usar para comunicação com a cloud. A chave criptográfica criptografar todos os dados que estão sendo enviados para a cloud. Uso de tecnologia nacional para evitar espionagem e evitar esses problemas que eu relatei em relação à espionagem americana, enfim, de outros países que têm interesse. Existe muito mais coisa que pode ser feita, mas a gente não tem o poder de fazê-las, né? Chegar e dizer para a Samsung que ela tem que fazer mais testes nos seus softwares para lançar um firmware mais seguro, que ela tem. Mas eu acho que as próprias comunidades relatando esses incidentes, provocando essas empresas, mostrando que isso precisa ser feito o quanto antes, vai fazer com que essas empresas comecem a se preocupar mais com a segurança e a testar mais os seus softwares, os seus firmwares, a prover a segurança como um padrão e já saindo de fábrica, né? Veio de fábrica, a segurança de fábrica, os dispositivos que são seguros de fábrica. Isso seria o ideal para a gente poder ter realmente as coisas conectadas na internet. Atualizou. Essa semana a BMW atualizou 2,2 milhões de carros pela internet. Que ela tinha uma falha, que eles descobriram uma falha no protocolo, né? E aí eles conseguiram executar o ataque e pelos celulares conseguiram abrir a porta dos carros.
Então, aí eles criaram o PET e aplicaram pelo sistema de Connect Drive deles, eles atualizaram 2 milhões de carros. A Toyota já anunciou que todo o sistema de bordo, os dados dos sistemas de bordo deles vão estar na cloud, ou seja, todos os dados dos carros da Toyota vão estar na nuvem e vão estar sendo monitorados. E aí, antes a tua segurança estava lá no teu carro, o teu software, todos os teus dados estavam lá no teu carro. E agora todas essas informações vão para a nuvem, ou seja, esse carro vai precisar se conectar, ter uma constante atualização. Então, realmente a coisa está... Posso abrir para perguntas, mais algumas? Ela falou das cartilhas do CERT, que ela falou que tem várias cartilhas do CERT. Aproveitando, as cartilhas estão ali, se alguém quiser, pode pegar, se acabar. Cartilha do CERT ali. E para incentivar as perguntas, quem perguntar vai ganhar uma camiseta ou um kit. Vocês podem escolher viu, um pessoal? ou outro. E a camiseta, se não der Pode o tamanho, perguntar. aí vocês vão ali no stand do Nick e trocam. Alguém tem pergunta? Pode fazer, Alice. Ele já levantou a mão aí. Michele. Já dá a camiseta. Pode fazer. Bom dia, meu nome é João. Eu queria saber que agora com o esgotamento do IPv4 e com a vinda do IPv6, que na teoria cada dispositivo vai ter seu próprio IP, se isso vai facilitar... E muito, melhora e muito. Vai facilitar para os hackers ou não, vai melhorar para a gente? Não, para aplicar a segurança. Você tem alguma pesquisa dentro dessa área do IPv6 ou não? Então, o IPv6 ele já é assumido na internet das coisas como que se os dispositivos estão partindo já com esse endereçamento de IPv6 em relação às pesquisas. Hoje já se assume que os dispositivos já têm um IPv6. Em relação ao que tem de fato, ou seja, não tem IPv6 ainda para todos os dispositivos, porque eles não estão ainda sendo distribuídos para dispositivos ali que está na tua casa, que tem, enfim, que a operadora não te dá isso, né? Ainda não tem relatos de quando isso vai acontecer e como isso vai acontecer. Mas, com certeza, vai melhorar a rastreabilidade dessa máquina, desse equipamento, desses dispositivos, quando a gente tem um IPv6. Isso sem sombra de dúvida. Oi, a minha pergunta é sobre, por exemplo, vários dispositivos conectados numa rede. Se, por exemplo, uma backdoor está no roteador, isso pode comprometer literalmente todos os dispositivos conectados à mesma rede, mesmo usando plataformas diferentes? Ou... Depende do poder desse malware que está implantado ali. Você deu uma porta, você conseguiu ter acesso a esse dispositivo. Você tem poder de processamento ali para disparar ataques contra outros dispositivos. Isso já está acontecendo, isso vai acontecer amplamente. O que está sendo feito é que você, assim como você precisa de exploit para cada vulnerabilidade, você precisa... é uma geladeira tal, é uma Smart TV tal, vai sendo construído esses exploits e eles vão sendo utilizados nesses ambientes. Sim, existe muito essa questão de integração. Eu quero tudo integrado em uma plataforma só. Essa que está, esse centralizador ali, ele é o grande alvo dos ataques. Se ele for comprometido, todos os dispositivos vão estar. Lá com a Miriam, já está com o microfone. Você falou bastante assim sobre a questão da invasão de sistemas maiores, de empresas e tudo mais, mas se eu mesmo quiser fazer, por exemplo, uma automação residencial, que tipo de providência eu posso tomar? Eu mesmo criar minha automação e eu criar minha rede, e como eu posso proteger ela de invasões? Bom, a primeira coisa, toda a parte de segurança em rede sem fio tem ali na cartilha do CERT, como que você tem que proteger a sua rede local sem fio. Elas servem justamente porque esses objetos da tua rede doméstica vão estar conectados à tua rede Wi-Fi, certo? Então, tudo começa com a proteção da tua rede Wi-Fi. A escolha de tecnologias e dispositivos, tu não tem muito o que fazer se tu está pensando na tua televisão, que está lá conectando a tua rede Wi-Fi. Agora, se é permitido nesse firmware que você troque senhas, que você configure a segurança de uma forma mais forte, porque você sabe que a segurança nem sempre vem como padrão desses dispositivos, mas você pode configurá-los para usar uma criptografia mais forte. Você vai lá e faça esses ajustes. Mas tudo começa com a proteção da tua rede local Wi-Fi. Isso na cartilha do CERT tem.
última pergunta, infelizmente. Michele, você vai ficar mais um tempo com a gente, né? Fico. Então aí ela pode tirar as dúvidas. Bom dia. Eu gostaria de saber, igual os celulares que hoje tem antivírus próprio contra-ataque, se um dia a internet das coisas, a geladeira, micro-ondas, se já tem projetos de antivírus também para essas internet das coisas, se já é possível ou tem alguma pesquisa relacionada a isso. Você acha que a Symantec não já está pensando em ganhar dinheiro com isso, não? Pensa bem, pensa bem. Alguns desses relatos vieram de Akamai, Symantec. Eles já têm. E eles estão de olho nesse mercado. Porque eles vão chegar e vão vender essa solução. Proteja sua casa inteligente. Use o dispositivo tal. Pode. Pessoal, a gente vai precisar encerrar. O pessoal já nos deu um toque, então a gente precisa encerrar para preparar a próxima palestra. A Michele vai continuar com a gente aqui ainda até a tarde. Se vocês quiserem continuar tirando dúvidas, fiquem à vontade para procurá-la e conversar. E vamos dar uma salva de palmas, porque ela nos trouxe conhecimento novo, certo? Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. O ano que vem ela volta.